Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um desafio da procrastinação à gratidão. Eu sou Matheus Ramos, criador do movimento Um Hábito, e durante esta semana você vai ter acesso grátis a 4 vídeos que vão te ensinar a sair do ciclo da procrastinação em apenas 7 dias. Isso mesmo que você escutou. Antes de te provar que isso é sim possível, deixa eu te mostrar como é que funciona o ciclo da procrastinação para você identificar se você também está sofrendo com esse mal. Pessoas que estão no ciclo da procrastinação têm muita dificuldade de tirar os seus projetos do papel. Às vezes elas até fazem a parte do planejamento, mas aí na hora de executar, de colocar a mão na massa, sempre surge alguma outra atividade menos importante e aquela pessoa termina postergando a atividade. A procrastinação ela causa problemas financeiros e a falta de dinheiro é praticamente uma constante na vida dessas pessoas. Elas também sofrem com a estagnação profissional e aí o que acontece? Elas ficam desanimadas, sem interesse de crescer na profissão, porque por mais que elas se esforcem, elas não conseguem uma promoção ou então se destacar no trabalho. A procrastinação, claro, também causa falta de tempo. Dessa forma, a família acaba sempre ficando em segundo plano por conta dos atrasos das atividades do trabalho. E aí essas pessoas sentem falta de ânimo. É como se a vida estivesse travada, como se alguma força invisível estivesse travando o crescimento daquelas pessoas. Esse mal ele também atrapalha a parte da saúde, porque, claro, a pessoa deixa de fazer atividade física, come mal, fica menos ativa e tudo isso só faz retroalimentar o ciclo da procrastinação. E, na maioria das vezes, a procrastinação está acompanhada de falta de confiança, falta de foco, autossabotagem e também desorganização. Por isso que também vamos cobrir esses assuntos ao longo dessa série de vídeos. E aí, topa vencer a procrastinação nesses próximos 7 dias com a gente? Eu sei que eu posso te prometer isso, sabe por quê? Porque essa não é a primeira vez que eu proponho esse desafio. Veja aqui o que dizem algumas pessoas a respeito dessa experiência que elas tiveram anteriormente. Eu me vi numa situação de mudança muito brusca, com muitos sentimentos para gerir e os meus hábitos eram horríveis. Eu comia muito mal, dormia tarde, acordava tarde, tinha muita tristeza, muito desânimo para estudar, para emagrecer. E o Matheus, com esse desafio, me ajudou de verdade. Hoje eu acordo às 5 horas da manhã, mas no início foi muito difícil. No início eu acordava mal-humorada, acordava com dor de cabeça porque eu não conseguia dormir cedo, mas eu persisti e fui me acostumando. Hoje eu até acordo um pouco antes das 5 sem despertador, mas eu tô achando o máximo a minha evolução, o meu progresso dia após dia. Hoje já tenho o hábito natural de agradecer pela manhã, de alongar o meu corpo. Tenho sido mais disciplinada nos estudos, na meditação, na leitura de livro, e tudo isso graças às dicas do Matheus. Mas por que será que eu passei a me interessar por esse tipo de assunto? Em 2014 eu decidi que ia fazer uma mudança drástica na minha carreira. Naquele ano eu possuí uma imobiliária em um dos melhores centros empresariais de Recife, que é a cidade onde eu trabalhava, e com menos de 30 anos eu já tinha conquistado coisas bem legais. Eu tinha realizado o sonho de ser empreendedor, eu tinha viajado para vários países no exterior com a minha namorada, que hoje é a minha esposa. Eu estava me qualificando frequentemente na minha profissão, eu tinha carro dos meus sonhos, tinha comprado meu primeiro imóvel para investimento e a nossa empresa estava indo bem. Só que eu comecei a perceber alguns sinais de que toda aquela minha vida não ia tão bem quanto parecia. Isso porque eu estava acima do peso, o número da minha calça só estava aumentando, eu não tinha tempo para ir para a academia, me alimentava mal todos os dias e perdia 2 horas no trânsito. 1 hora para ir e 1 hora para voltar para casa. Naquela época a internet já estava bem difundida e finalmente a gente conseguiu colocar a internet via rádio na nossa casa, que é uma chácara. E aí, nessa mesma época, eu comecei a me questionar se fazia sentido realmente todos os dias eu sair da minha casa e ir para o centro de Recife, pegando
todo dia 1 hora de trânsito para ir e outra hora para voltar, perdendo todos os dias 2 horas de trânsito, sem ter tempo para me exercitar, ler ou simplesmente ficar sem fazer nada, curtindo um pouco minha família, os meus cachorros e relaxando. Quando eu me projetei 10 anos na frente, eu vi que aquela não era a realidade que eu estava buscando. E então, o que eu fiz? Eu decidi encerrar a minha sociedade na imobiliária. A minha visão estava bem clara e eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Só que, como já dizia Napoleão Bonaparte, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E aí eu comecei a trabalhar em casa, mais especificamente no meu quarto, e eu me deparei com alguns problemas que quem já tentou trabalhar em casa sabe bem o que é isso. Muitas vezes as pessoas que estão em casa acham que você está sempre disponível e isso atrapalha muito a sua concentração. E outro ponto bem crítico é que quando você está trabalhando no mesmo ambiente em que você descansa, a sua mente ela não consegue identificar muito bem qual é o momento de descansar, qual é o momento de trabalhar. E muitas vezes eu me pegava trabalhando de madrugada e dormindo durante o dia. Às vezes eu entrava na internet para pesquisar uma informação e aí, quando eu menos esperava, eu já estava vendo vídeos no YouTube. O meu celular ele tinha as notificações ativadas e eu era interrompido várias vezes durante o dia com coisas que não tinham a menor importância para mim. Resumo da ópera. Em 6 meses eu tinha queimado toda a minha reserva financeira que eu tinha acumulado em anos. Imagine só. E para completar, a minha vida ainda estava uma completa bagunça. Hábitos e rotinas completamente desorganizados. Eu perdi os prazos para entregar meus projetos. As coisas sempre pareciam muito trabalhosas e vencer aquelas atividades era sempre com muito sofrimento. Eu sentia como se tivesse que arrastar 1 tonelada junto comigo toda vez que eu ia trabalhar. Você já se sentiu assim? Sem ânimo, cansado, desmotivado com as coisas referentes ao seu trabalho? É exatamente assim que eu me sentia. Aquela ideia de ter mais tempo para atividade física ou simplesmente aproveitar o lugar maravilhoso que eu morava simplesmente se tornou uma ilusão. E a verdade é que eu precisava trabalhar muito mais para conseguir os mesmos resultados que outras pessoas faziam com bem menos esforço do que eu. E esse sentimento de frustração foi crescendo, até que eu comecei a criar uma aversão ao trabalho. Teve um dia que eu me lembro bem, nesse dia eu levei uma surra da procrastinação. Eu comecei a trabalhar de manhã e eu só enrolei. Quando eu estou falando de enrolar mesmo. Depois do almoço eu me convenci que eu devia estar cansado, por isso que eu não estava rendendo no trabalho, e aí eu fui dormir. Eu acordei por volta das 3 horas da tarde e eu me sentei na frente do computador. Por mais uma vez, eu enrolei, terminei vendo vídeos no YouTube, vendo coisas que não tinham a menor importância e não consegui trabalhar. E aí eu jantei, depois voltei de novo para frente do computador para finalmente tendo a esperança de que naquele momento eu iria conseguir fazer alguma atividade que iria salvar todo o meu dia. E sabe o que aconteceu? Chegou no final do dia e eu senti aquela frustração. Aquela frustração enorme de não ter conseguido sair do lugar. Você já se sentiu assim? Se sentiu uma pessoa preguiçosa, fracassada, uma enganação? Era exatamente assim que eu estava me sentindo. Esses eram os sentimentos que eu não estava acostumado a lidar ainda. E foi muito difícil, eu confesso para você, assumir que eu estava precisando de ajuda. Eu sempre achava que eu ia conseguir dar um jeito, por conta própria mesmo. Sei lá, talvez baixando algum aplicativo, fazendo alguma agenda, lista de tarefas, vendo algum vídeo motivacional, ou então simplesmente visualizando os meus objetivos. Só que nada daquilo estava funcionando. E aí o que acontece? Depois daquele dia eu decidi que não dava mais para continuar naquela situação. Porque imagine só, o que aconteceria se eu continuasse procrastinando no meu trabalho? O que aconteceria é que eu iria acumular dívidas, ia perder ainda mais minha autoconfiança, as pessoas da minha família, minha namorada, iam ter vergonha de mim. Foi aí que eu decidi buscar ajuda. Se outras pessoas conseguiram ser produtivas mesmo trabalhando em casa, eu também poderia. E aí a minha primeira busca foi direcionada para uma área mais técnica, de cursos mais técnicos e analíticos. Primeiro eu busquei cursos de produtividade
gerenciamento de projetos e também de gestão. E aqueles conteúdos me ajudaram sim, em parte, mas eu ainda tinha muito problema em finalizar as tarefas que eu começava. Eu até planejava e conseguia cumprir algumas atividades no início do projeto, mas aí depois batia um desânimo, uma falta de energia e eu realmente não sabia o que era. Foi então que eu pensei, poxa, se eu já sei a parte técnica do processo, só deve estar faltando alguma parte emocional, devo trabalhar minhas crenças, minhas emoções. Eu procurei cursos e treinamentos na área de inteligência emocional. Por quê? Porque se a área técnica eu já dominava, o problema só podia estar nas minhas crenças e nas minhas emoções. Mais uma vez eu consegui uma evolução, consegui ficar mais leve, fazer as coisas com mais facilidade e aquilo me deu uma alegria muito boa. Mas eu ainda não tinha resolvido o problema da consistência. Tinha dias que eu produzia muito bem, tinha dias que eu não conseguia avançar quase nada. E com o mercado competitivo do jeito que está hoje, com taxa de desemprego batendo nas alturas, não existe lugar para amadores. Ou você faz o que precisa ser feito com consistência, ou o mercado te tira do jogo. E aí foi então que eu descobri um campo de estudo muito importante e pouquíssimo explorado. O que eu estou falando é sobre o campo da ciência dos hábitos. Esse é um campo de estudo do desenvolvimento pessoal mais recente e que vem provando cientificamente que praticamente metade das coisas que você faz todo santo dia é regido pelos hábitos. Isso mesmo. Era como se eu tivesse descoberto ouro. Eu passei dias e mais dias estudando sobre o assunto, lendo livros, artigos científicos, vídeos e, em sua maioria, conteúdos em inglês, onde tinha mais ofertas de conteúdo. Depois eu consegui separar o que era aplicável à minha vida naquele momento e eu consegui ir adicionando gradativamente pequenas mudanças diárias. E aí, nesse momento, eu comecei a enxergar uma luz no fim do túnel. A união das técnicas de produtividade, inteligência emocional e mudanças de hábitos se encaixaram perfeitamente como uma engrenagem. E aí eu comecei a modificar praticamente todos os meus hábitos, do momento que eu acordava até o momento que eu ia dormir. A partir daí a coisa começou a fluir. Os meus projetos começaram a avançar em ritmo acelerado e os resultados financeiros começaram a chegar finalmente. Aí, com mais tranquilidade e estabilidade, eu pude aproveitar melhor os meus momentos de lazer, viajar com mais frequência, ter mais tempo para cuidar de mim, do meu corpo. E é exatamente esse passo a passo que eu vou te mostrar ao longo dessa série de vídeos. Muitas pessoas tendem a subestimar o poder das pequenas melhorias diárias e tentam fazer grandes transformações de forma repentina. Só que o grande problema dessa abordagem é que a maioria dos casos a pessoa até começa bem, mas aí passa uma semana, duas, ela cansa de seguir toda aquela nova rotina e acaba desistindo no meio do caminho, entrando novamente naquele ciclo da procrastinação. E foi por isso que eu criei o movimento Um Hábito. Aqui a gente acredita que com uma simples mudança hoje, você irá desencadear uma grande transformação na sua vida. E esse movimento ele surgiu da necessidade de expandirmos essa missão para todo mundo mesmo, de forma que possamos ajudar pessoas comuns a realizarem seus objetivos através do processo de mudanças de hábitos. Quer ver como o poder das pequenas mudanças pode causar uma grande transformação? Deixa eu te contar uma história rápida. Derrotas, fracasso e vergonha. Essa era a realidade do time de ciclismo britânico até 2003, onde essa história começou a mudar. Isso porque eles contrataram Dave Brailsford como seu novo diretor de performance. Até aquela época, só para você ter uma ideia, os atletas profissionais da Grã-Bretanha eles suportaram quase 100 anos de mediocridade. Desde 1908, os ciclistas tinham ganhado apenas uma única medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e eles tinham se saído ainda pior na maior corrida de ciclismo, no Tour de France. Em 110 anos, nenhum ciclista britânico tinha vencido aquele evento. Só para você ter uma ideia, o desempenho desses ciclistas era tão baixo
Tão ruim que um dos maiores fabricantes de bicicleta da Europa se recusou a vender os modelos para a equipe por medo de prejudicar as vendas se outros profissionais vissem os britânicos usando o equipamento. Brailsford tinha sido contratado para colocar o time em uma nova trajetória. E o que diferenciava dos outros treinadores era seu compromisso implacável com a estratégia que ele chamou de o conjunto de ganhos marginais. Deixa eu explicar o que é. É a filosofia de encontrar uma pequena margem de melhoria em tudo o que você faz. Como ele disse, o princípio veio da ideia de que se você conseguisse identificar tudo o que é preciso para andar de bicicleta e depois melhorasse em 1% em cada coisa, você ganharia uma melhoria significativa se colocasse tudo junto. E aí a equipe começou a fazer esses pequenos ajustes, como você poderia esperar de uma equipe de ciclismo profissional. Eles redesenharam os assentos das bicicletas para tornar mais confortável para os atletas, colocaram álcool nos pneus das bicicletas para melhorar a aderência. Eles também pediram aos ciclistas para usarem shorts eletricamente aquecidos para aumentar a temperatura muscular e dessa forma melhorar o desempenho. E também colocaram sensores de biofeedback para monitorar como cada atleta respondia a um treino em particular. Só que eles não pararam por aí. A equipe continuou a encontrar melhorias de 1% em áreas que você provavelmente não imaginaria. Eles testaram diferentes tipos de gel de massagem para ver qual deles levava a uma mais rápida recuperação muscular. Contrataram um cirurgião para ensinar cada ciclista a melhor maneira de lavar as mãos e dessa forma diminuir as chances de pegar um resfriado. Também determinaram o tipo ideal de travesseiro e até do colchão. Com essas centenas de pequenas melhorias se acumulando, os resultados apareceram mais rápido do que eles imaginavam. Em apenas 5 anos, depois do início dessas mudanças, a equipe tomou conta dos eventos de ciclismo nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, onde eles conquistaram, pasme, 60% das medalhas de ouro. 4 anos depois, já nos Jogos Olímpicos que aconteceram em Londres, os britânicos bateram 9 recordes olímpicos desses 7 recordes mundiais. Imagine só. Durante 10 anos, de 2007 a 2017, os ciclistas britânicos ganharam 178 campeonatos mundiais, 66 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, além de vencer 5 vezes o Tour de France, amplamente considerado a corrida mais prestigiada do ciclismo. Como é que isso acontece? Como a equipe de atletas comuns se transforma em uma equipe de campeões mundiais a partir de pequenas mudanças que, na melhor das hipóteses, fariam diferença ínfima. Por que é que essas pequenas melhorias se acumulam em resultados tão notáveis e como você aí na sua casa pode replicar isso na sua própria vida? Isso acontece através de uma abordagem diferente sobre as melhorias de vida. É muito mais fácil a gente superestimar a importância de um grande momento decisivo e subestimar o valor dos pequenos avanços diários. E aí muitas vezes a gente se convence de que o sucesso massivo requer uma ação massiva. Seja perder peso, começar um novo negócio, escrever um livro, ganhar um campeonato ou então atingir um objetivo profissional e pessoal. Na maioria das vezes, essa abordagem não funciona. Enquanto isso, evoluir apenas 1% não é muito notável. Às vezes não é nada notável, mas pode ser muito mais significativo, especialmente a longo prazo. A diferença que uma pequena evolução pode fazer ao longo do tempo é excepcional. E é assim que a matemática demonstra isso. Se você fica 1% melhor a cada dia, ao final de um ano, você vai estar 37 vezes melhor do que começou. O contrário também acontece. Se você fica 1% pior a cada dia do ano, você vai chegar ao final do ano em quase zero. Eu gosto de imaginar os hábitos como os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Da mesma maneira que o dinheiro se multiplica através de juros compostos, os efeitos dos hábitos também se multiplicam cada vez que você os repete.
eles parecem fazer pouca diferença no dia a dia, mas o impacto que eles fazem ao longo dos meses e anos pode ser gigantesco. Somente olhando 2, 5, talvez 10 anos você consiga ter noção do impacto que os hábitos têm na sua vida. E algumas pessoas não conseguem efetuar essas pequenas melhorias diárias por conta de erros inocentes, erros bobos mesmo, como ativar a função soneca do celular assim que você acorda, começar a trabalhar sem ter feito um planejamento das atividades daquele dia e elencar as prioridades, trabalhar com as notificações do celular ativas, sendo interrompido a todo o momento, assistir noticiários de televisão, seja de manhã, seja à noite, não praticar atividade física. E eu sei que ninguém está livre desses problemas, mas isso não é desculpa para você permanecer na zona de conforto. E aí, vamos mudar essa situação? Tá com a cabeça a mil? Eu quero te falar que isso é só o começo, tá bom? A minha intenção é dar uma sacudida realmente nas suas rotinas, nos seus hábitos, e até o final desse desafio eu quero ver você completamente diferente. E no próximo vídeo eu vou falar como funciona o processo de mudanças de hábitos e como você deve fazer para começar esse processo. Por onde é que você começa? Bora comigo? Bom, então agora eu tenho 2 recados importantes para você. Aqui embaixo tem uma área dos comentários. Eu gostaria de te pedir uma coisa. Escreve aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo. Se ele realmente deu uma sacudida em você. Eu quero saber qual é a tua dúvida. Qual é a tua dúvida sobre o processo de mudanças de hábitos, sobre os seus objetivos? Coloca aqui. Eu quero ler cada um desses comentários e eu quero responder cada um deles. Vou fazer o possível para responder pessoalmente cada um dos comentários que chegar aqui embaixo, tá bom? E o segundo recado é o seguinte. Aqui embaixo também tem um botão para você entrar no grupo do Telegram. O Telegram é um aplicativo igualzinho ao WhatsApp, só que melhorado. E aí neste grupo a gente vai passar mais algumas informações a respeito do desafio e a gente também vai se comunicar com mais agilidade. Então se você quer realmente aproveitar ao máximo, você quer aproveitar esse período para fazer essa grande transformação na sua vida, é importante que você esteja lá nesse grupo também. Caso você não tenha espaço para baixar o aplicativo pelo celular, não tem problema. Tem como você utilizar pelo computador também e você vai ter acesso a esse grupo. Fechado? Então é isso. Eu te vejo lá no grupo, te vejo também no próximo vídeo e a gente vai transformar a sua vida, as suas rotinas ao longo desses próximos dias. Até mais! Esse processo assim foi bem interessante para mim, porque eu já vinha de outros, né, na verdade. Como eu já tinha tentado outras coisas, eu pensei, putz, esse negócio deve ser bom. Mas tinha ainda muito medo, né, muito receio, mas acabei superando esse medo e fazendo. Que cada dica que você deu ao longo desses processos feitos foram extremamente valiosas, né? Às vezes, umas a gente já assimila logo de cara, outras a gente demora um pouco mais de tempo para aderir. Mas o importante é que cada um faça no seu tempo, né? O poder da gente se perdoar rápido, o poder da gente perceber que, ok, tem coisas que a gente não tem controle. E então a gente pode focar no que a gente tem controle e seguir por esse caminho. Eu ainda não tinha me atentado para esse fator que eu achei agora que foi fundamental, é você fazer uma coisa de cada vez. Por várias vezes eu tentei botar na minha rotina mais de uma coisa e acabava que você não fazia, eu não conseguia fazer nada que prestasse, entendeu? Nada de maneira satisfatória e acabava desistindo. Fez muito sentido para mim o planejamento semanal. Eu estava fazendo, estava com muita dificuldade, essa semana fiz de novo. Mas essa semana eu fiquei tão feliz no domingo que eu fiz o planejamento todo e eu consegui reestruturar ele. Quando você começa a perceber que você já está fazendo ajuste, você fala, cara, tá funcionando. Coloca ali aquelas tarefas que você quer fazer e tá um tempão já empurrando com a barriga. No meu caso, foi como se eu assumisse um compromisso comigo mesmo. E assim, me ajudou bastante. Me organizei em questões particulares, dentro de casa, e tudo isso por conta da mentoria. Foi muito bom fazer realmente a meditação,
Aí eu senti tudo aquilo que você fala na coisa da gratidão, que tem a ver com felicidade. Eu cheguei à conclusão que tem a ver com a paz também. Foi uma sensação tão boa, que eu falei, nossa, gente, acho que eu cheguei lá na paz interior e saber, foi assim, uma maravilha. O estado de gratidão, esse estado positivo, realmente contagia as pessoas. E aí as pessoas querem te ajudar, querem fazer o bem por você, só para poder receber um pouco dessa energia, entendeu? E isso é muito legal. Às vezes a gente acha assim, que só tem que comemorar coisas grandes, né? Mas as pequenas coisas, as coisas do dia a dia, o que acontece conosco, sempre lutei muito, sempre corri muito, então assim, parece que não sobra tempo, a gente não consegue tirar tempo para celebrar, para agradecer. Na verdade, é um exercício contínuo de autoconhecimento. E dos hábitos que eu acho que assim, melhorou muito, melhorou meu bom humor, tudo é o hábito da gratidão. E também fazer o planejamento semanal no domingo. Eu sempre adiava e quase que não fazia. Colocava algumas coisas no celular, mas também eu tenho o hábito de escrever, gosto realmente de fazer por escrito, né? Com isso tudo, melhorei o hábito da leitura, né? Acho que diminuiu um pouco também as redes sociais, né? Tudo que a gente ouviu, desde o desafio, vem para reforçar o que a gente sabe que é possível de ser bom para nossa vida, e como você falou mesmo, não é o sucesso para ser feliz, é ser feliz para o sucesso. E conhecer você foi uma coisa assim fantástica, aquilo que eu falei um dia, de você ser luz na nossa vida, né? Na minha vida, assim, foi uma luz que realmente apareceu, que você tem uma coisa muito boa em você, de você ser claro, de você tem uma coisa assim de honestidade, de felicidade, desse ato que você tem, dessa energia toda que você tem positiva, de você passar pra gente também isso. Obrigado aí por tudo que você compartilhou com a gente. A mentoria é excelente, você é fantástico, Matheus, super atencioso, de uma humildade assim invejável. Isso tudo a partir da mentoria, entendeu? Da procrastinação gratidão. E foi o que eu falei na época, né? Em 7 dias eu consegui pelo menos acordar 5 horas da manhã e entrar no estado de gratidão, imagina 45. Então, realmente, o negócio funciona. Gratidão.